Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, como prometido, eu vou fazer aqui esse vídeo, o tema de oscilações, o capítulo 3 do livro do Médium, né? Então, nós vamos começar aqui com as oscilações simples, com o oscilador simples, né? E o caso mais clássico é o sistema massa-mola. O sistema massa-mola, como eu disse na aula, é uma massinha acoplada a uma mola de constante K, posto a oscilar, então ele não vai perder energia, ele vai ficar oscilando infinitamente até esse sistema parar. E como eu falei no final da aula passada, ele tem um ponto de equilíbrio, né? Um ponto que é quando a derivada da energia potencial dá zero naquele ponto, e aí a derivada segunda nela, se for a derivada segunda da energia naquele ponto, se for maior do que zero, é um equilíbrio estável. Se for menor do que zero, um equilíbrio instável. Então vamos começar esse sistema simples, né, sistema clássico aí, onde a gente teve a equação x dois pontos mais ômega zero ao quadrado x igual a zero, onde ômega zero é raiz de k sobre m, constante elástica da mola sobre a massa. Eu mostrei na aula para vocês como que a gente chega nessa equação, mas ela é fácil de chegar, né? Fazendo uma relação de força. A força resultante é igual à força elástica. Força resultante é m vezes a aceleração. E a força elástica é menos kx. A gente está adotando aqui, de novo, um sistema unidimensional, né? Então a direção que eu estou pegando é a direção x. E a gente vai resolver então agora essa EDO. Bom, para resolver essa EDO, a gente escreve a equação característica. E para escrever essa equação característica, eu vou mostrar aqui uma passagem para vocês. Se eu falar que a solução é do tipo C e elevado a alfa t, então se eu derivar ela uma vez, eu vou ter C alfa e na alfa t. Se eu derivar duas vezes, C alfa ao quadrado e na alfa t. Claro que a posição x ponto e x dois pontos, a gente está derivando então a posição em relação ao tempo que é a nossa variável, né? Então a gente consegue chegar nesses valores. Como eu tenho aqui x e x dois pontos, ao substituir, a gente vai ter C1 alfa ao quadrado e na alfa t, mais ômega zero ao quadrado, C1 e na alfa t. Isso aqui é C1 e na alfa t tem nos dois termos, e aqui se a gente colocar ele em evidência, a gente vai ficar com alfa ao quadrado mais ômega zero ao quadrado, que multiplica C1 e na alfa t, isso é igual a zero. Então o produto é igual a zero. Ou C1 e na alfa t é igual a zero, ou alfa ao quadrado mais ômega zero ao quadrado é igual a zero. O alfa é igual a menos ômega zero ao quadrado. Tirando então a raiz aqui do alfa, mais ou menos i ômega zero ao quadrado, já que aqui vai aparecer um sinal de negativo. E aí a nossa x de t, eu vou ter duas soluções, e se a primeira solução e a segunda solução, esses valores são soluções, então a soma delas, que é a combinação linear das duas, também é solução. Então eu posso escrever desse jeito: C1 e elevado a i na ômega zero t, mais C2 e na menos i ômega zero t. Fazer uma parada rápida aqui antes de continuar com esse problema. Vamos relembrar um pouquinho dos números complexos. Então, o que são números complexos? São aqueles números que têm a parte real e a parte imaginária. Então, eu posso escrever um número complexo, representado pela letra Z, como sendo A mais I vezes B. Então, A é a parte real, I vezes B, I é a raiz de menos 1, né? Então, essa aqui é a parte imaginária. E nós temos uma quantidade que é o complexo conjugado. O complexo conjugado, que a gente vai representar por Z estrela ou Z asterisco, vai trocar o sinal do termo imaginário. A menos I vezes B é o conjugado de A mais I vezes B. O que é interessante aqui? Olha essa relação. Se eu somar Z mais o conjugado, então vamos fazer essa soma. A mais A dá 2A
I vezes B menos I vezes B dá zero. O número complexo mais seu conjugado dá zero. Dá A, perdão. E aqui some a parte imaginária. Vamos escrever então na forma polar. Na forma polar, então, se eu colocar num gráfico, num plano cartesiano, imaginário e real, né? Então real no eixo da abscissa e imaginário na ordenada, nós vamos ter um vetor, né? Uma reta, que essa reta vai ter então um módulo, e a gente vai escrever o número complexo como sendo r cosseno θ mais i seno θ. E o seu conjugado, r cosseno θ menos i seno θ. Com isso, a gente pode fazer uma expansão em Taylor aqui e verificar que esse cosseno de θ mais i seno de θ é igual a r, que é o módulo, e elevado a i θ. Por consequência, o seu conjugado vai ser r vezes e elevado a menos i θ. Se eu somar, então, o número complexo mais o seu conjugado, agora na forma polar, cosseno de θ mais cosseno de θ dá 2 cosseno de θ, e seno de θ menos i seno de θ some, e ainda tem um r aqui, então 2r cosseno θ. E se eu somar esses dois lados aqui, eu vou ter r, e na i θ, mais e na menos i θ. R cancela com r, e aí eu posso escrever então que o cosseno de θ é e elevado a i θ mais e elevado a menos i θ dividido por 2. Guarde esse resultado, porque isso aqui é a relação de Euler do cosseno com o exponencial. Tá, aí vocês vão me perguntar, por que você parou a demonstração do sistema massa-mola para falar de números complexos? Então vamos lá. Essa equação aqui é uma equação matemática. O que falta para a gente resolver elas? Determinar quanto que vale a constante C1 e quanto que vale a constante C2. Na matemática, se vocês estão lá no cálculo, acho que 3, ou na física matemática, que é onde a gente também trabalha com equações diferenciais, essa equação admite infinitas soluções para C1 e C2. Na física, é apenas uma única solução que a gente vai ter. E essas soluções dependem das condições iniciais. E as condições iniciais a gente vai adotar o seguinte, que para x no tempo zero é x0 e para v no tempo zero é v0. Então vamos lá. Pega essa equação e vamos colocar zero no lugar do tempo. Esse zero multiplicado por essa quantidade dá zero, elevado a zero dá 1. Aqui a mesma coisa. Ali em cima faltou o sinal de negativo, né? Mas aqui é menos e ômega 0t. Então, esse termo elevado a zero, e elevado a zero que dá 1, x0 é C1 mais C2. Vamos fazer a mesma coisa para a velocidade e avaliar a velocidade no tempo zero. Se eu derivar isso aqui em relação ao tempo, então o t, o ômega 0 cai, fica C1 ômega 0 e na ômega 0t, mas aqui o ômega 0 também cai, só que ele está negativo, então vai ficar menos C2 ômega 0 e ômega 0t. Então tá aqui essas quantidades, ó. O i ômega 0 cai, né? E aí sobra então essas relações. Aqui, como eu já tenho o ômega 0, eu vou... Esquece que ele tem aqui. Veio a mais. Então, ó, se eu colocar para t igual a 0, esse termo de novo fica 1, esse termo fica 1. E ômega 0, C1 menos C2. Bom, quando a gente fala de x e v, esses números têm que ser números reais, né? Eu não tenho posição imaginária e não tenho nem velocidade
imaginária para esse problema. E o que acontece aqui, ó? Então, como a gente tem x0, c1 mais c2, esse número tem que ser real. Quando a gente faz para velocidade, i ômega 0 c1 menos c2, esse número aqui está sendo um imaginário puro, porque o i está multiplicando todo mundo. Se esse é real e esse é imaginário puro, a velocidade, então o que tem que acontecer aqui com C1 e C2? C1 e C2, eles precisam ser C1 menos C2 imaginário puro. Logo, C1 e C2 devem ser complexos conjugados para que essa relação multiplicada com i se transforme então num número real. E aí eu vou então usar aquela relação de números complexos. E aqui, bom, já vou fazer então uma troca que vai me favorecer depois. Eu vou falar que C1 é um A dividido por 2, é uma constante dividido por 2, e elevado a Iφ. Logo, C2 tem que ser A dividido por 2, e elevado a menos Iφ. Então, eu estou escrevendo essas relações na forma polar. E aí, a minha equação, ó, então, no lugar de C1, vai entrar A sobre 2 e elevado a Iφ. Mas como eu já tenho um exponencial, como é que a gente faz a multiplicação? Mantém a base e soma os expoentes. Do outro lado, a mesma coisa. Mantém a base e soma os expoentes, só que aqui vai ter o negativo. Usando a relação de Euler, E elevado a I, vamos chamar que isso aqui é θ, e isso aqui também é θ, E elevado a Iθ elevado a menos Iθ dividido por 2 é cosseno de θ. Como tem o A multiplicado na frente dos dois, então a posição é A cosseno de ômega 0t mais φ. Tá? Então, essa relação aqui, chegar na solução que todos os livros já apresentam ela direta para a equação do sistema massa-mola, na verdade ela vem da solução de uma equação diferencial com essas condições iniciais para a física. C1 mais C2 é real, C1 menos C2 é um imaginário puro. Isso só vai acontecer se C1 e C2 forem complexos conjugados, né? E como é que a gente sabe disso? Pela aquela relação que eu mostrei de números complexos, deixa eu puxar ela aqui de novo. Ó, se o meu número z e o conjugado dele, se eu somo, dá um número real, porque a parte imaginária se cancela. Se eu subtraio, a menos a dá zero, some a parte real, mais i vezes b menos i vezes b, menos com menos vira mais, então sobra aqui a parte imaginária, vai ficar 2i vezes b. Então aqui, ó, C1 mais C2 é real, C1 menos C2 é um imaginário puro, acabei de demonstrar. Para que isso aconteça, C1 e C2 devem ser complexos conjugados. E por que C1 e C2 tem que ser imaginário puro? Porque a hora que eu multiplico, então, por essa condição de existência, i vezes i vai dar i ao quadrado, raiz de menos 1 ao quadrado dá menos 1, então aqui a velocidade parte para o número real, não tem a parte imaginária. Então eu falo que C1 é essa cara e C2 é essa cara. Que aí eu já estou aqui fazendo a relação do sistema massa-mola com a amplitude, né? E já colocando esse 2 aqui embaixo, justamente para a relação de Euler. E elevado a Iθ mais E elevado a menos Iθ dividido por 2 é o cosseno de θ. E aí fica então o A cosseno de ômega 0t mais φ, onde o A é a nossa amplitude, ômega 0 é a frequência angular e φ a fase. A gente pode fazer a mesma coisa usando o seno, só vai trocar então a fase de φ, a gente vai considerar delta. E a relação de um para o outro, de φ e delta, eles estão defasados de um ângulo de 90 graus. Com isso, a gente parte então para outra situação, que são as oscilações amortecidas, né? Os osciladores amortecidos, onde vai aparecer
uma força de resistência do tipo menos B vezes V. Então a equação é x2 pontos mais B sobre mx ponto mais K sobre mx igual a zero. Usando a mesma relação que eu fiz para o caso simples. Chutando então que a solução é C e na alfa t para escrever a equação característica, a gente vai ficar com alfa ao quadrado mais B sobre m alfa mais K sobre m igual a zero. E aqui é resolver uma equação do segundo grau usando Bhaskara, né? Menos B mais ou menos a raiz de B quadrado menos 4ac dividido por 2. E aí vocês podem fazer então usando Bhaskara e vão encontrar as duas soluções, né? Já que uma é positiva e a outra é negativa para a raiz. Então, uma solução é menos b sobre 2m mais raiz de b sobre 2m tudo ao quadrado menos k sobre m. E a outra, menos b sobre 2m menos a raiz de b sobre 2m ao quadrado menos k sobre m. Então, nós vamos ter duas possíveis soluções, e se elas são soluções, quer dizer que a soma delas, né, a combinação linear delas, também é solução. Vou deixar para vocês provarem isso, que para o caso onde b sobre 2m ao quadrado é menor do que k sobre m, essa relação aqui dá um número negativo dentro da raiz, então dá um número complexo, que eu posso chamar então de ômega', tá? E aí, a minha solução geral vai ser x de t igual a e elevado a menos b sobre 2m vezes t, cosseno de ômega' mais φ. Essa solução é idêntica à solução do caso do oscilador simples, só que aqui com um passo a mais, né? Então eu deixo para vocês chegarem nessa solução e mostrar que a frequência angular agora para o sistema amortecido tem essa cara, é a frequência natural menos uma parte aqui do amortecimento. A representação gráfica, quando o amortecimento é fraco, né? O que a gente vai ter? Esse termo da exponencial, que é menos b sobre 2mt, faz aqui então a relação da exponencial, a envoltória exponencial, e a oscilação ocorre dentro dessa envoltória. Então, cada vez que o tempo passa, ela vai diminuindo a amplitude até parar. Então, esse é o caso das oscilações amortecidas. Tenta então resolver chegar na equação geral, igual eu cheguei no caso simples do sistema massa-mola. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido aqui essa situação, a demonstração dos osciladores, e até a nossa próxima videoaula. Até mais!